Estamos ao vivo. Esperar o pessoal entrar. Dia 31, dia do orgasmo. Instagram tá avisando. Ó, já temos algumas pessoas entrando. Sejam bem-vindos. Vamos falar hoje de prazer, sexo, orgasmos, autoconhecimento. Sejam bem-vindos. Esperar mais um pouquinho o pessoal entrar. Olá, boa noite, Nádia. Boa noite, Maldai. Sejam bem-vindos. Fica aí com a gente. Esperar mais um pouquinho o pessoal chegar. Sejam todos bem-vindos. Quero saber aqui quem tá chegando. Boa noite, meu amor entrou. Quem tá aqui comigo hoje sabe que a gente comemora essa data como, né? O dia do orgasmo. Quem ali colocou alguma coisa? Pessoal, sejam bem-vindos. Então vamos lá, musiquinha já para entrar no clima, né? Já tá todo mundo chegando aí. E hoje eu quero trocar uma ideia com vocês, um bate-papo, se alguém sabe a origem do orgasmo. Alguém botou, Nádia, feliz demais, amiga. Ai, que bom! Também tô feliz de poder trocar conhecimento com vocês, compartilhar um pouco do que eu já venho estudando. Gente, mas eu preciso mostrar pra vocês, olha isso, olha isso. Amor e sexo. Aqui é a nova enciclopédia, quando tinha enciclopédia. Olha que tudo. Não, eu preciso mostrar a ilustração desse livro pra vocês, gente. Tá muito legal isso. Eu comecei a ver. Não, eu achei o máximo a ilustração, algumas coisas assim bem... Deixa eu mostrar alguma coisa aqui muito legal também. Mostrando, gente, sobre massagem. Então, assim, esse livro aqui foi um dos primeiros livros que eu pesquisei, comprei, gente, há 20 anos atrás, para saber um pouco mais, já quando eu tava na faculdade, para saber um pouco mais sobre amor e sexo. E tinham pouquíssimos estudos, e é isso que eu queria falar para vocês. Daí, claro, né, a gente tem algo mais atualizado, como a Regina Navarro, que é uma grande sexóloga, para ver o que tinha naquela época sobre orgasmo e o que tem hoje, né, como literatura. Então eu quero falar para vocês que, na verdade, a origem do orgasmo surgiu porque lá no século XIX as mulheres tinham muitas dificuldades de atingir o orgasmo, até porque não tinham autoconhecimento, ninguém ensinava isso e elas eram consideradas estéreis, né? Mulheres histéricas, mulheres nervosas, mulheres muito assim fora da curva, como se diz, de estresse. Então, alguns maridos mandavam essas mulheres para os médicos e lá os médicos descobriram uma forma de massagear o clitóris como forma dessas mulheres descobrirem mais prazer. Então eu trouxe aqui, depois eu vou mostrar pra vocês o meu clitóris e a minha vulva, tá? Mas só pra vocês entenderem, então naquela época não se tinha, né, sobre estudos de como se chegava ao orgasmo. A única coisa que acontecia é que os médicos massageavam essa região até chegar com que a mulher realmente descobrisse zonas de prazer. E a partir daí começaram-se alguns estudos de como é a resposta sexual fisiológica. Então, na verdade, o orgasmo ele é algo ainda muito recente, tem muitos estudos, porque a nossa resposta sexual, a gente tem as 4 fases. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que quando a gente vai para uma relação sexual, já que nós não fomos educadas para isso devido à nossa cultura, né, mulheres? Pessoal que tá chegando aí, tá? Me dá uma boa noite aí, diga se o som tá bom aqui, a voz tá boa. Então, naquela época não tinha, né, estudos sobre clitóris, sobre a resposta sexual. Então, o que a gente sabe, primeiro de tudo, é que tudo começa pelo desejo. E o quanto é importante quando a gente vai para uma relação sexual estar inteira, sem se preocupar tanto
que é uma das fases da relação sexual, é uma das fases, o orgasmo. Claro que a gente busca o orgasmo ligado ao prazer, ligado ao amor. Isso seria o cenário ideal, né? Alguém botou ali, tá tudo certo, obrigada. Então, nessa resposta sexual fisiológica, a fase do orgasmo é uma das fases. Veja bem, quem tá aqui, tá? Quem tá aqui, vamos raciocinando comigo. Nós, mulheres, não fomos educadas a ter prazer. Então, esses médicos que começaram a mostrar para as mulheres algumas áreas de prazer, era como se fosse curar essas mulheres. Então, na verdade, eram como se fossem mulheres ditas como os doentes, que não tinham orgasmo, e aí iam lá no médico, o médico curava através da masturbação e da manipulação com vibradores. Tanto é, meninas e meninos, que os vibradores, eles eram de madeira, completamente antiquado, né? Nada, totalmente manual, e aí foi se desenvolvendo até os dias de hoje. Então, o orgasmo, ele é algo que vem sendo até hoje estudado. Então, depois que a gente tem a fase do desejo, a gente tem a fase da excitação, que daí entra, então, essa parte aqui que eu quero mostrar para vocês. Na nossa história da sexualidade, como nós não fomos educados, né, a conhecer o próprio corpo, um dos convites que eu faço é assim: vamos nos permitir, vamos desconstruir algumas crenças limitantes. Nós mulheres não tínhamos muito direito de nos masturbar, porque a história da sexualidade, ela foi escrita por homens. Então, os homens que escreveram a história, tanto que agora está começando, né? Tanto que essas sexólogas estão trazendo atualmente bases científicas, né? Estudos falando mais realmente o que acontece com a nossa fisiologia. Então, é importante a gente entender que aqui eu quero dar para vocês uma aula de uma educação de exercícios que vocês podem estar fazendo em casa. Então, por exemplo, vamos conhecer a anatomia do clitóris. Então, gente, olha só. Aqui nós temos a nossa vulva, que ela é considerada os grandes lábios, por dentro os pequenos lábios, e nós temos aqui, só que tá fechadinho agora, o canal vaginal, tá? Porque isso aqui foi feito à mão. Aqui a gente tem o clitóris, aqui a gente tem o capuz do clitóris, né? Aqui por trás a gente não vê. Então, aqui é só a pontinha que a gente vê e a nossa vagina aqui por fora. Por dentro, se a gente pudesse abrir, a gente tem, então, os braços do clitóris, os bulbos cavernosos. Aqui a gente tem o canal da urina, que é o canal da uretra. E aqui, especificamente, o canal, só que tá viradinho aqui do ânus, tá? Então, o ânus tá aqui embaixo, aqui no meio a vagina, e bem aqui em cima, então, o nosso canal da uretra. O que acontece? Quando a gente começa a entrar na fase da excitação, essa fase no nosso cérebro ativa uma glândula que começa a disparar substâncias e lubrificação. Então, naturalmente, quando a vagina começa na fase da excitação, a ideia é trazer para cá até 400 ml de sangue. Gente, então por que é importante a gente não entender que o nosso orgasmo, por que é importante a gente entender que aqui precisa estar realmente com uma irrigação, com esses braços do clitóris alongado, com esses bulbos aqui também bem tonificados. Por que a gente precisa ter esse tempo também? Porque o nosso cérebro entende que ele tem que disparar uma substância e o sangue vai, realmente é como se fosse uma ginástica. Por isso que a nossa vulva também, ela fica vermelha. Quando a gente está excitada, o sangue está chegando. Então a ideia é que mais ou menos seja em torno de 400 ml de sangue. E aí a gente começa a irrigar esses bulbos cavernosos, os braços, e o que começa a acontecer com o clitóris também? Ele começa a se alongar, ele começa a aparecer para fora. Sendo que o nosso clitóris tem em média até 10 centímetros para dentro. Só essa pontinha é o que a gente vê, e para dentro tem em torno de 10 centímetros. O canal vaginal em repouso em torno também de 7 a 10 centímetros. Quando tudo isso está super estimulado, o clitóris está ereto,
quando a gente está com todos os bulbos cavernosos, os braços do clitóris, em média com 400 ml de sangue, e isso leva em torno, no mínimo, de 20 minutos, por isso a importância que não é preliminar. Para as mulheres atingirem um orgasmo, a gente precisa estar com tudo isso aqui bem irrigado, bem oxigenado. Se não tiver, gente, não vai ter orgasmo. Vai ter ausência de orgasmo. Porque nós não irrigamos, não trouxemos os líquidos necessários, a irrigação sanguínea, para chegar ao ápice. Porque a nossa fase da excitação compreende no mínimo 20 minutos de estímulo, no mínimo, especificamente no ponto do clitóris. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Me diga aí se está fazendo sentido. O que vocês estão achando aqui da nossa aula? Minha filha entrou também. Beijão. Então, quando a gente começa a ter essa resposta na fase da excitação, aí a gente começa para a fase do orgasmo. Só que antes, gente, veja bem, o que é importante a gente também entender, certo? Que algumas mulheres, elas também vão ter prazer, porque existem outras formas de prazer. Eu quero falar para vocês sobre todos os tipos de orgasmo, tá? Então, primeiro a gente vai falar aqui que eu anotei. A gente tem orgasmo vaginal, que é pelo canal vaginal, só que se tu estimulou bem o clitóris, se realmente os bulbos cavernosos, toda essa parte, essa irrigação, tá ok, pode acontecer, principalmente se tu tem perto desse, ó, bem aqui, ó, aqui em cima, é o canal da uretra. Bem aqui em cima, levantando, ó, bem aqui em cima, gente, tem um furinho que, se bem estimulado ali perto do canal da uretra, a gente tem o chamado orgasmo também, que pode ser por esse canal estimulado, porque ele pega muito perto aqui, ó, os bulbos cavernosos. Então, também é possível ter orgasmo vaginal, só que tem que saber exatamente o tipo de estímulo ali. Certo? Então, a gente tem orgasmo vaginal, nós temos o orgasmo clitoriano, nós temos o orgasmo que pode ser pelos estímulos mamários. É possível também, porque conforme você vai estimulando, essas glândulas vão também ficando, por isso que a pontinha do nosso seio fica ereto, porque as glândulas também incham, o seio incha. Então, é possível também ter orgasmos assim. Depois a gente tem o orgasmo anal, que também pode acontecer. Por quê? Veja bem. Bem aqui embaixo, pega o canal do ânus, certo? Lá embaixo. Esse buraco tá grande, né, gente? Mas pega o canal do ânus. O que acontece, ó? Pega ainda também parte dos bulbos cavernosos, parte do clitóris. Lembrando que tudo isso aqui faz parte do clitóris, ó. O nosso clitóris é esse aqui, e parte do clitóris. Então, quando tá lá no sexo anal, pode acontecer de pegar partes das mucosas e também estimular esse canal e também se conseguir atingir o orgasmo. Mas a gente sabe que a grande maioria das mulheres realmente conseguem atingir muito mais pelo estímulo, né, do clitóris. O clitóris, ele possui em torno de 8 a 10 mil terminações nervosas. Ele fica muito sensível. Aqui embaixo a gente não tem tudo isso de terminação nervosa. A gente tem muito mais aqui, por isso que fica muito mais sensível, certo? Bom, aí também tem o tal do ponto G, o tal do ponto U e o tal do ponto A, do ponto C. Tem tudo isso. Gente, o que eu posso dizer para vocês é que o famoso estímulo no ponto G, eu vou de novo tirar aqui a vulva para a gente pegar só o clitóris, tá? Então eu quero que vocês imaginem que é como se tivesse o ponto G, é como se vocês tivessem essa parte do dedo aqui, ó, colocando no canal vaginal, bem assim, ó, e como se vocês fizessem esse movimento, ó, de fazer vem cá. Se vocês colocarem mais ou menos 3 a 4 centímetros dentro do canal vaginal e fizer esse movimento, vocês vão ver que tem como se fosse umas ranhuras, e ali a gente pode dizer que é o ponto G. Então, se vocês fizerem esse estímulo aqui, junto com o clitóris, realmente o clímax pode aumentar e muito. Esse é o famoso ponto G. Agora, vamos ao famoso ponto C. O famoso ponto C
é que quando a gente fica com essa irrigação aqui super alongada, tudo isso aqui tá alongado, naturalmente o nosso canal vaginal ele se retrai. Por isso que ele se abre, a natureza é tão sábia, e toda a circulação sanguínea ali fervendo, o canal vaginal naturalmente ele abre e ele faz um recuo para fora. Por isso que a gente não precisa ter medo quando a gente tem aí, né, meninas às vezes na virgindade que tem medo do pênis ser grande, machucar, enfim, realmente um pênis muito grande pode machucar, mas naturalmente a nossa vagina ela se expande para trás, ela faz um recuo e aí se tem a penetração de um pênis que consegue chegar bem lá perto, bem perto do canal do útero, pode acontecer de lá tem um ponto C e também ter um estímulo perto do clitóris e se chegar ao orgasmo. Mas veja bem, gente, isso tudo é estudos recentes, isso tudo é teoria, porque o que eu tô falando para vocês são estudos baseados muito recentes. Só para vocês terem ideia, a partir de 1970, há pouco tempo é que a gente começou a ter estudos do clitóris. 1970, ou seja, faz pouquíssimo tempo. Então a gente sabe que também tem um orgasmo no ponto C, que é o que recua lá. Agora, gente, o orgasmo no ponto U é muito simples. É um orgasmo que vai ter aqui de novo, ó, bem pertinho do canal da uretra, tá? Lá em cima, vou tirar. Aqui vocês imaginam que é a uretra, tá? Bem aqui, ó, bem pertinho, forma como se fosse uma mucosa. E se for bem estimulado pra cima, aqui tá o clitóris, ó. Aqui o canal da uretra. Se for bem estimulado aqui de baixo pra cima, também é possível atingir o orgasmo aqui por esse ponto, porque é como se fosse uma pelezinha bem sensível entre a uretra, o clitóris e esse canalzinho aqui. Então, é uma membrana que, se bem estimulada, a gente tem o famoso também orgasmo pelo ponto U, tá, gente? Então, assim, esses são todos os tipos de orgasmos aí que a gente pode ter se bem estimulado. Agora, veja bem. Olha só que legal, vou botar aqui, vocês gostaram? Olha que lindo esse trabalho, né? Foi tudo feito à mão. Agora eu queria colocar para vocês uma outra parte aqui que eu anotei, que eu acho bem importante aqui tá trazendo para vocês, tá? A média, a duração de orgasmos é em média de 8 a 15 segundos, mas isso vai depender muito de como você está sendo estimulada antes. Então, gente, tem mulheres que dizem assim, eu nunca consegui ter um orgasmo, porque a minha amiga diz que treme a perna, a minha amiga diz que vê estrela, a minha amiga diz que faz isso. Gente, primeira coisa, não compare o seu orgasmo com a da sua amiga. Não compare o seu tipo de orgasmo. Então, quando você sabe que você tá com o clitóris ereto, quando você tá com os 400 ml de sangue, quando a sua frequência cardíaca aumentou, quando você tá na fase da excitação, que os seus seios até inclusive ficam mais sensíveis, quando você sente que a frequência cardíaca tá acontecendo, você realmente pode estar num passo para atingir o orgasmo. E aí, gente, ele é muito rápido, então é de 10 a 15 segundos. E aí tem os famosos múltiplos orgasmos. E aí, veja bem, olha como é que acontece para o homem, a fase da resolução, e para a mulher. Então, para a mulher, depois que ela atinge o orgasmo, assim que ela atinge o orgasmo, ela relaxa um pouquinho, porém, ela naturalmente, rapidamente, se ela tiver muito excitada e mesmo tendo o melhor orgasmo do mundo, ela ainda assim ela pode ter rapidamente outros orgasmos, porque a resposta sexual da mulher, depois que ainda tá tudo isso lubrificado, a gente fica até sensível, só que rapidamente o desejo pode ser acionado, porque nós temos logo após o orgasmo a resolução, só que nós mulheres, o nosso tipo de circulação rapidamente responde. Já o homem, gente, é diferente. O homem, por que a gente até fala que muitas vezes vira para o lado e dorme? Porque eles têm o efeito de uma descarga tão grande de hormônios do sono, que naturalmente a natureza ela sábia. E vocês vão, pela antropologia, eu vou contar uma história para vocês. Nas cavernas, os homens iam à caça, voltavam e traziam um alimento. Então, comparado ao sexo, o homem
queira ou não, vamos supor, ele faz um esforço, né? E ele trouxe o alimento, digamos, ele deu prazer, trocou o prazer. Então, para o homem, quando ele tem o orgasmo, logo depois ele precisa deitar para que o sangue volte a circular para as extremidades e que para esse repouso é como se ele voltasse a relaxar e como se ele voltasse a realmente, precisando daquele soninho, voltasse com mais energia. Mas ele precisa, não é por acaso, porque isso já vem das cavernas. Ele precisa com que esses hormônios do sono cheguem na circulação sanguínea e vá o sangue circular até as extremidades, como mãos e pés. Então isso é das cavernas, gente, isso é muito primitivo. E aí o que acontece? Não é por acaso que dá aquele soninho. Só que daí, gente, o homem pode voltar de novo. Ele pode, mas daí ele vai demorar mais. Porque é da natureza do homem. Ele vai demorar mais a ter esse segundo orgasmo, tá? Pode ser que essa segunda ejaculação demore um pouco mais, porque a resposta sexual depois do primeiro orgasmo do homem é um pouquinho mais lenta. A resposta sexual da mulher é um pouco mais rápida, depois que ela atinge o primeiro orgasmo. Tá, gente? Vocês viram que linda essa diferença? E que incrível pela história da antropologia, porque que o homem da caverna, né, depois do orgasmo, ele tem, né, esse relaxamento para voltar com tudo. É interessante isso, né? Então, mulheres, saibam entender que muitas vezes o homem precisa relaxar aquele soninho, porque é do próprio hormônio, mas depois nada que muitos beijos, muita excitação não volte de novo, certo, gente? Bom, eu quero que vocês me falem aí se tá fazendo sentido pra vocês, gente. Que eu tenho mais uns assuntos aí pra falar do orgasmo, da vagina ainda, aqui do clitóris, tá? Eu quero que vocês me digam aí como é que tá esse assunto sobre orgasmo. Sobre o homem das cavernas, né? Depois do período aí da resolução. Tudo ok, gente? Tá, muito bem. Bom, agora eu quero falar pra vocês que eu separei aqui. Faz sentido sim. Ai, gente, que bom então, que bom, que legal. Porque é importante a gente saber, tá? Sobre esses efeitos hormonais que a gente acontece durante a resposta sexual fisiológica. Então, pra gente fechar, desejo, né? Excitação, que é tudo isso aqui que precisa acontecer. Orgasmo, frequência cardíaca, batimento, né? Relaxamento. Resolução, aquele relaxamento. E aí, depois, se ela quiser voltar, pode voltar o homem também, lembrando que tem as diferenças, ok? Bom, gente, agora eu queria falar nas mulheres principalmente sobre as glândulas, tá? As glândulas de Eskini-Bartolin, que fica bem nessa região aqui, dentro do canal, bem na lateral do canal vaginal. Se algumas mulheres, tá? Veja bem, se algumas mulheres sentem alguma dificuldade com tireoide, estão passando por alguma dificuldade na questão da endócrina, é importante você também saber que essas glândulas aqui, elas também entopem. E se essas glândulas estiverem entupidas, gente, não há lubrificação. Não tem como. Pode até chegar aqui o sangue, a circulação, só que o fato da lubrificação das glândulas não receberem esse líquido, se elas estiverem entupidas, não vai lubrificar. Então, principalmente quem tem problemas de tireoide, quem toma alguma medicação de retenção de líquido, quem tem alguma dificuldade, quem está tomando alguma medicação, se medicação retém líquido, principalmente se algum sistema endócrino pode estar sendo ajustado, a gente tem que entender que talvez possa acontecer um pouquinho de dificuldade de lubrificar essa região, porque pode ter um entupimento dessas glândulas, tá? Então, às vezes, gente, a mulher diz assim, não tô conseguindo atingir o orgasmo, não consigo me lubrificar. Tem todas essas questões aí pra ver, tá? Então, pra gente atingir o orgasmo, a gente tem que estar em dia com as nossas glândulas endócrinas, com as desentupidas totalmente. E aí vem a fase dos exercícios que eu digo quanto é importante a ginástica íntima de aperta e solta. Eu quero também dizer que logo em seguida eu vou ter meu workshop de pompoarismo e ginástica íntima para trazer mulheres aí para o meu workshop para a gente fazer os exercícios da ginástica íntima. Então, um dos fatores que faz também desobstruir essas glândulas são os exercícios da ginástica íntima. É uma prevenção, gente. E todas nós mulheres precisamos fazer. E os homens também podem fazer os exercícios de pompoarismo, também podem prevenir o assoalho pélvico. Ok, gente? Então, a gente sabe que é muito importante a gente manter essa circulação ativa,
também com a prevenção da ginástica íntima. Deixa eu ver mais que eu separei aqui. Uma coisa também que acontece, né? Quando a mulher tá com essa musculatura, olha só, quando a gente tá com os nossos, toda essa musculatura enrijecida, que isso acontece, tá, gente? Se a gente tá com tudo isso aqui, ó, enrijecido, essa musculatura enrijecida, ou até mesmo o capuz do clitóris, tá? O capuz do clitóris, isso aqui, ó. Capuz do clitóris. Pode ser que o clitóris esteja bem pequenininho lá. O que que tá acontecendo? Toda essa musculatura, ela tá murchinha. E a gente precisa dessa musculatura alongada, né? Toda alongada. Então, como é que você vai saber como que está essa musculatura aí para você saber as suas etapas para atingir o orgasmo? Vamos fazer um exercício bem simples aqui comigo. Olha só, mulheres. Imagina então que o seu clitóris está em repouso, tá? Pode ser que o capuzinho dele esteja ali em cima, ele está em repouso. Para você saber se tu tá tendo, tá, uma boa circulação no clitóris, se tu tá tendo aí uma pouca flexibilidade, se você tá tendo isso, o que que tu vai fazer? Tu vai tentar tu mesmo mexer o clitóris para como se fosse assim, ó, alongar ele. Se vocês puderem agora esse exercício, tá? Sentar com os dois isquios tibiais aí, o bumbum, senta, coluna ereta e dá uma olhadinha se tu consegue mexer só essa pontinha aqui do clitóris, aonde o capuz do clitóris faz isso aqui, ó. Aqui e aqui. Ai, meu Deus, estamos quase encerrando. Não. Ele faz aqui e aqui. Então, se tu tá conseguindo mexer a pontinha do clitóris, isso quer dizer que tu já tá conseguindo deixar o clitóris em ereção. E isso é muito importante para já também aumentar a circulação aqui atrás dele, ok? Então é um exercício simples aí, muito mais assim de observação, como é que você pode tá alongando esse clitóris, tá, gente? Bom, o que a gente pode estar falando mais também, tá? Já que hoje é o dia do orgasmo, né? O dia internacional aí do orgasmo. Quanto mais mulheres, quanto mais nós temos permissão para nos conhecer, para se tocar, para entender sobre os ciclos também, o ciclo que você está, o seu ciclo hormonal, o seu ciclo de desejo, para você entender como está funcionando essa musculatura. A ideia é que você não tenha dor durante a relação sexual. Então, em todas essas fases do desejo, da excitação, do orgasmo, da resolução, se em alguma dessas fases tu tá com alguma dor, com algum desconforto, saiba que isso não é normal, tá? Eu não trabalho especificamente com disfunções sexuais. Eu trabalho com prevenção, melhora da qualidade de vida sexual, mas eu posso indicar fisioterapia pélvica, eu posso indicar exercícios específicos, porque se você tá com dor, se você tá com algum desconforto, não é indicado fazer sem a orientação de uma sexóloga, de uma boa profissional. Então é importante a gente saber que também tem a anorgasmia. Então, a anorgasmia é a ausência de orgasmo. Então, a gente precisa entender também que nós temos 3 tipos de anorgasmia. Tem aquela anorgasmia que você teve algum trauma na infância e você nunca conseguiu atingir o orgasmo. E aí, realmente, cabe um tratamento, cabe aí toda uma confiança no profissional que realmente pode te ajudar e te capacitar. Hoje a gente tem fisioterapia pélvica, a gente tem o próprio, né, que eu trabalho com a terapia, com coach de sexualidade, que tu desconstrói crenças, que tu consegue entender a programação. Muitas vezes tu teve um trauma, então tu vai ter dificuldade. Então tudo isso, gente, tem cura. A única coisa que não tem cura, que eu digo, é infelizmente para a morte, porque é uma outra passagem. Mas não é normal você, na sua sexualidade, sentir dor, sentir desconforto, tá? Isso é uma das anorgasmias. Tem uma outra que é assim, você conseguia ter orgasmo, você sempre teve orgasmo. Aconteceu algum fato no seu relacionamento, algo que gerou uma emoção, um bloqueio, e você depois não conseguiu mais atingir o orgasmo. Pode ser muitas vezes porque o homem te falou algo, ou porque você acreditou que você era incapaz, alguma situação. Então pode acontecer que você sempre teve orgasmo e você esteja passando por alguma dificuldade que você não está conseguindo atingir o orgasmo. E aí é um outro tipo de anorgasmia. E tem aquela outra
que digamos que é considerada que é a mais leve. É aquela que muitas vezes tu só consegue atingir um orgasmo se tiver naquela posição, naquela maneira, sempre daquele jeito. Se tiver uma outra troca, um outro jeito ou uma outra posição, você tem muita dificuldade de atingir o orgasmo. Lembrando que o estímulo sempre tem que ser também, especificamente no clitóris. Então, né, são esses 3 tipos daí de anorgasmia também que tem, tá, gente? Se vocês quiserem colocar, quem tá aqui comigo, alguma pergunta pra mim responder, gente, eu adoro perguntas. Eu quero saber se vocês estão. Eu tô com meu clitóris lindinho, tô com a minha vulva, tô aqui dando todas as explicações possíveis pra vocês terem melhores orgasmos aí, mas eu também quero responder algumas perguntas se vocês estão com alguma dúvida, certo, gente? Me dizem aí o que vocês estão achando, tá bom? Eu gosto de responder perguntas. Gosto de responder perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, me faça aí, tá, gente? Mas essa parte, né, como é importante, né, a gente entender como funciona esse mecanismo da resposta sexual fisiológica, né? O quanto, e também, um recado que eu queria dar. Não é interessante a gente logo ir para uma relação sexual e já pensar que tem que gozar, porque isso, gente, é um dos piores bloqueios que pode acontecer. Quando você foca já no orgasmo. Eu sempre falo nos meus atendimentos, nos meus passo a passo dos meus treinamentos, que existe todo um jeito para estimular de melhor maneira. Hoje a gente tem os vibradores, a gente tem os anéis penianos, a gente tem muita coisa legal. Tá travando, alguém disse que tá travando aqui. Então a gente tem muita coisa legal hoje para estimular, para irrigar, para fazer com que essa mulher também descubra outras formas, né, de prazer que não seja só a concentração nesse também músculo aqui. A nossa jornada é importante. Quando tu tá na relação sexual, primeiro passo, gente, vamos lá, a fase do desejo, né? O quanto é importante a gente entender, então, essa fase do desejo, como que a gente desperta essa fase do desejo. Então, uma das coisas que eu sempre falo, né, quando nós estamos tendo direto uma penetração sem o estímulo do clitóris, nós mulheres, com certeza o conforto, gente, a jornada, né, digamos, aquele momento, aquelas sensações todas antes do orgasmo, elas ficam muito restritas, porque só soca, esse orgasmo pode demorar muito para a mulher. Para o homem não, pode ser que para o homem realmente esteja muito prazeroso, mas para a mulher eu garanto para vocês, nada como antes, porque a preliminar, gente, é o café da manhã, é o bom dia, é chamar de gostosa, isso sim é preliminar, isso sim é. Agora, estar estimulando aqui não é preliminar, é essencial. Vamos ver o que botaram ali. Depois de um trauma, no caso, não ter mais vontade, desistir, não ter mais referência nem opção, pode ser inconsciente. Realmente, ótimo que você tenha trazido isso. Tudo o que faz você sentir, digamos assim, um pouco de falta, se tu tá sentindo falta, né, de uma qualidade de vida sexual, se tu tá sentindo falta de te entregar, de sentir prazer, de ter orgasmo, se tu tá sentindo falta disso, independente se tu tem homem ou não, se tu consegue fazer isso sozinha, melhor ainda, porque os teus níveis hormonais, os teus níveis de glândula, lembra que eu falei que isso aqui tudo pode estar entupido? Justamente porque se tu não tem orgasmo, isso aqui tudo pode estar entupido. Então, a saúde sexual, ela provém também de um bom orgasmo. Então, se você também não está estimulando, se você não está conseguindo fazer isso, se você sente vontade e não está respondendo a resposta sexual fisiológica e sexual, é problema. E pode ser de trauma, tá? Pode ser, depois me manda ali uma mensagem, a gente pode estar marcando um atendimento até para mim poder te orientar melhor. Deixa eu ver o que mais que colocaram ali. Por exemplo, só depois da relação ficar doendo. Ai, ótimo, isso é normal? Adorei a tua pergunta, tá? Então é assim, ó. Pode acontecer, gente, de às vezes o estímulo ser muito forte e você se super bem estimulada, e aí você, sabe o que acontece? É como se fosse, depois que você tem orgasmo, como se fosse uma dorzinha, mas é aquela dorzinha de prazer, sabe? Depois que tu me disse isso, é aquela dorzinha que às vezes não pode tocar, mas é muito mais uma dorzinha de prazer, e vou te dizer por quê. Porque como tava tudo murchinho, isso aqui tudo teve que alongar.
E é inclusive o nosso canal vaginal, ele recua um pouco. Então, quando tudo vai voltando ao normal e vai relaxando, é como se fosse uma sensação de relaxamento com um pouquinho de dor. Vê se é isso, porque daí se for assim, é considerado normal. Justamente porque a gente fez que nem uma ginástica, gente, que é uma ginástica. A gente vai na academia, a gente fica lá com os músculos e depois dá aquela sensação que dói um pouquinho, porque tá voltando, né? Tá voltando ao normal. A mesma coisa acontece aqui. Adorei a tua pergunta. Isso mesmo, é isso aí. Então é considerado normal, tá bom? Muito legal. Bom, gente, deixa eu ver mais aqui que eu anotei aqui pra vocês. Vocês sabem que a história, gente, da sexualidade mesmo, no século XIX, vocês sabiam como é que era a história da sexualidade? As igrejas, tá? Eu estudei sobre isso, muito interessante. No século XIX, as igrejas e os padres e os médicos, eles tinham, digamos, um poder de que os casais que estavam na igreja, que casaram, eles só poderiam voltar a fazer sexo dentro da igreja, sendo observado, porque era só para procriar. Então, eles teriam que casar. Não, era assim, na verdade. Eles casavam, eles teriam que ir para casa, não para ter relação sexual, porque eles eram meio que vigiados. Então, naquele período fértil, o médico dizia, tal casal, tal mulher tá no período fértil. Aí eles tinham que vir para dentro da igreja, ter relação sexual para procriar, somente naquele momento ali com o padre, com médicos olhando, tá? Isso é da história da sexualidade no século XIX. E por isso que eu digo, o swing já surgiu desde aí, tá? Essa é a história raiz, tá? Então, as relações sexuais, elas eram mantidas dentro da igreja sob o controle de padres e médicos e somente para procriar. E aí vem um fato curioso, tá? As mulheres não poderiam expressar desejo e muito menos orgasmo. E aí vem um mito. A mulher pode engravidar mesmo sem o orgasmo, sem atingir o orgasmo? Pode, gente. Pode. Ela não precisa atingir o orgasmo para engravidar. Por quê? Porque quando o homem penetra no canal vaginal, ele também empurra, né, o espermatozoide. Quando ele tem o orgasmo, ele empurra o espermatozoide e o espermatozoide vai naturalmente para o caminho do útero. Mas mesmo se a mulher não teve orgasmo, não tem problema, ela pode engravidar. Tanto que eu digo para vocês que eu já atendi muitas mulheres que são mães e elas disseram, eu nunca atingi um orgasmo. Então eu acho importante a gente também quebrar esse mito que o orgasmo é independente se você tem ou não, você pode engravidar ou não, tá bom, gente? Deixa eu ver, se tiver mais uma pergunta aí, agora eu já tô encerrando aqui a minha live, tá, gente? Se vocês tiverem mais alguma pergunta, eu gosto que vocês me mandem coraçãozinho se tá fazendo sentido pra vocês, se fez sentido pra vocês, né? Se clareou algo assim, né? Mas graças a Deus, lá do século XIX pra agora, né? Muita coisa mudou, a gente tá aí, a gente precisa estudar mais sobre sexualidade, sobre orgasmo, a gente precisa estar, né, mais atenta ao nosso corpo, aos sinais que o nosso corpo dá. Porque como a gente não teve isso na escola, né, gente? Então aqui, graças a Deus, vocês aí, obrigada pela confiança que estão aqui comigo, aprendendo mais, querendo trocar mais, e pessoas como vocês que vão fazer a diferença na história da sexualidade. Porque com conhecimento a gente pode, né, ir longe. Ah, e outra coisa também, que pode ser um dos indícios se você já teve orgasmo ou não, para quem tem dificuldade, é que quando a gente chega no ápice do orgasmo, a gente também tem algumas contrações involuntárias. É como se a gente não tivesse, né, controle também. Às vezes pode acontecer algumas reações durante o ato sexual involuntário. Me lembrei de um tipo de orgasmo que eu não falei, que é o screech. Aquele assim que as mulheres é como se fosse ejacular, que jorram para cima, né? Todas aquelas curiosidades sobre esse tipo de orgasmo. O que eu quero dizer para vocês é que podemos, tá? Podemos sim ter aquele tipo de orgasmo. Porém, gente, não é tão simples. Além disso, se as mulheres, olha só, se as mulheres que têm essas glândulas aqui de Bartholin e as glândulas de Skin ao redor da vulva e da vagina, né? Que as glândulas ficam aqui. Se essas glândulas estão bem oxigenadas, se essa mulher pratica muita ginástica íntima, se ela tem capacidade de colocar muito sangue aqui,
se tem todo um estímulo interno também com as glândulas internas. Então, quanto mais estímulos em toda essa região, mais estímulos assim demorados, mais essas glândulas vão estar sendo, né, adicionada ali a circulação, o sangue, mais essas glândulas vão estar sendo lubrificadas. Fica mais fácil chegar a esse tipo de orgasmo. E principalmente se essas mulheres, que são uma exceção, têm essas glândulas aqui maiores, têm essas glândulas com facilidade de encherem ali e também ajudar nessa ejaculação. Então, gente, é uma série de fatores para a gente conseguir chegar nesse tipo de orgasmo. É muito estímulo com os pontos certos, no ponto U, no ponto G, no ponto C e principalmente no clitóris. E aí, se as glândulas de Skin e Bartholin estiverem totalmente, né, funcionando, irrigadas, é mais fácil chegar nesse tipo de orgasmo. Tá, gente? Ai, gente, falei tanto, deixa eu tomar uma água aqui. Deixa eu tomar uma água. Gente, ficou alguma dúvida ou eu fiquei tagarelando aqui que nem uma louca? O que vocês acham, gente? Sejam bem-vindos. Quem mais ali? Valdir, eu acho que é isso. Valdo, seja bem-vindo. Muito bem. Gente, todo mundo, né? Todo mundo tem uma vida sexual, né? É quase uma drenagem interna. Exatamente isso. Exatamente. Por estar tudo bem lubrificado e tudo ali muito oxigenado, depois essa descarga realmente acontece quase como uma drenagem. Deixa eu ver o que é mais aqui. Deixa eu ver o que mais eu trouxe aqui pra vocês, tá? Deixa eu ver. Bom, gente, falamos da anatomia, falamos como é a resposta sexual, a importância de nutrir, né, os tecidos vaginais com a ginástica íntima, o orgasmo que dura interno. Tô recapitulando aqui, de 10 a 15 segundos. Nós temos 8.000 terminações nervosas, os homens também, tá? No pênis, na glande do pênis, os homens têm em média 2.000 terminações nervosas. Não falamos, os homens estão chegando aqui na live, mas não falamos muito sobre os orgasmos masculinos. Ai, Jimmy, também, adorei te conhecer, obrigada. Mas o orgasmo masculino, ele também compõe de todas essas fases, eles também passam pelas 4 fases. Mas, gente, por que é mais fácil? Olha só que interessante. O homem também tem, né, o orgasmo masculino, ele também tem lá a ponta, né, da glande. Pena que eu não trouxe aqui o meu pênis. Ele tem a ponta da glande e como se ele tivesse, né, imagina aqui como se fosse o pênis, tá? Só para imaginar. Ele também precisa irrigar ele, só que fica mais fácil porque tem uma artéria, menos vaso menos vasos aqui para irrigar. Então, por isso, inclusive, a anatomia fica como se fosse mais fácil. E a mulher tem que encher tudo isso aqui, por isso que demora muito mais. Então, para o homem, digamos que a resposta sexual do homem acaba se tornando mais curta, porque os vasos que precisam ser preenchidos, não existem tantos vasos, porque são só 2.000 terminações nervosas. A mulher é em torno de 10.000. Então, entende? É como se 2.000 tivesse que encher um monte de buraquinho. E nós 10.000, gente. Por isso, homens que precisam ter paciência com a gente. Então, acho importante falar essa diferença. Deixa eu ver aqui, ó. Alguém falou assim, ó, tira uma dúvida. A língua no clitóris tem que ser dura ou mole? Gostei da pergunta também. Gente, veja bem. Isso varia de mulher para mulher. De sensibilidade e de tempo. Por exemplo, se tu tá numa massagem, querendo fazer um carinho, pra aflorar. Beijo, Carol. Deve ser a Carol. Deve ser, não sei. Deve ser, linda. Então, por exemplo, se o homem, respondendo a pergunta, tá? Edmilson, se o homem chegar muito afoito aqui, pode ser que ele machuque. E pode ser que não consiga dar tempo dessa mulher dar uma relaxada para começar a fazer todo esse movimento. Então, eu sempre sugiro assim, ó, começa devagar, começa sentindo o clitóris, começa entendendo, sou eu mesma, começa entendendo porque a mulher vai dando sinais, daqui a pouco ela vai ficando, aí tu pode também acelerar o ritmo. E aí vai muito de conversar, de perguntar pro teu amor assim, amor, como é que tá a pressão? Tá bom? Tu gostou? Pode ser mais forte? Porque pode ser que tu comece devagar e depois tu vai pressionando, pode ser que tu faça uma massagem junto. Agora, pelo que eu ouço das minhas mulheres de atitude, que se já chegar tacando o dedo com língua dura, aquela coisa louca,
vai ficar mais tenso o negócio, porque é muito sensível. É 10 mil terminações nervosas. Então, eu sempre sugiro chegue em doses homeopáticas, ok? Espero ter respondido a tua pergunta, tá? Ai, gente, tá acabando a nossa live. Gratidão por todo mundo que esteve aqui. Me mandem coraçãozinho. Digam se gostou, se vocês tiveram essa aula maravilhosa. Eu vou voltar mais vezes aqui pra gente falar de orgasmo, de clitóris, de sexualidade, de vários tipos aí de relações, gente, porque eu tô fazendo uma formação especialista em relacionamento, então hoje tem muitos tipos de relacionamento e nós vamos falar disso também. Relação trisal, poliamor, bi, enfim, tem vários tipos aí de relacionamento surgindo e a gente tem que se atualizar e a gente tem que trazer conteúdo, né? Então tá, gente, não tem como não gostar. Ai, obrigada, gente, ai, legal, viu? Gente, ó, Raquel, Raquel, tu tá aí, que legal que vocês ficaram aqui, gente, eu fico muito feliz. Porque é tão bom, isso me dá assim pra mim continuar, né, trazendo conteúdo, me dá uma motivação pra mim voltar aqui e trazer mais conteúdos pra vocês, tá? Então, gente, ó, de coração, amo vocês. Ai, gente, meu clitóris, vai dizer que não é bonitinho, combinou comigo, né? Mandei fazer feito à mão, tá, gente? Então, ó, gratidão, vamos ser felizes, vamos ter orgasmos que a gente merece, vamos aproveitar a jornada, porque uma coisa eu digo pra vocês, aproveitem a qualidade do tempo do aqui e do agora, porque amanhã a gente não tem certeza de nada. A gente tem do agora, tá bom? Beijo, meus amores, incrível! Amei!